Então, assim, eu não vou aqui romantizar a eliminação, né? Longe disso. Mas a gente precisa entender o que aconteceu. Claro que o corintiano queria ganhar, claro que queria passar, por todo o contexto, é óbvio. Não vou ser hipócrita aqui. Mas vamos lá, gente. Ainda tá numa condição boa. Tem que focar no Cuiabá, tem que ter um clássico contra o Palmeiras na sequência. O Corinthians ainda está jogando a sua vida para permanência. E isso é determinante para terminar o ano bem. E ainda tem uma Sul-Americana que, cara, o Corinthians ainda pode ser campeão. Pode ser. Aguardando a sua inscrição. Você que acompanha os meus vídeos, está aqui todos os dias e não se inscreveu, esse recado é para você. Solta o dedo aí no like também que me ajuda e bora se inscrever no canal. Vamos falar do Timão? Porque tem algumas notícias importantes. É claro que o torcedor do Corinthians queria ganhar do Flamengo. É claro que o torcedor do Corinthians estava com tudo engasgado aqui pela troca de datas. E tem que reclamar mesmo, porque o Flamengo foi muito mais reforçado. Foi destroçado contra o Fluminense. Perdeu o jogo contra o Fluminense. Fluminense que é inimigo direto do Corinthians. Fluminense que ajudou a botar, né, o Corinthians na zona de novo, com a vitória do Vitória também. Mas enfim, foi um resultado ruim pro Corinthians em termos de brasileiro. E aí o Flamengo muito mais reforçado, com os caras descansados no domingo. Claro que isso fez diferença. Claro que o Corinthians tá bravo com isso e queria passar por cima de tudo isso, por tudo que aconteceu nos últimos dias. Mas, gente, o Corinthians jogou uma final contra o Atlético Paranaense na quinta-feira. Os caras estavam mortos. Visivelmente, o Garro não tinha mais perna, o Mateuzinho, os caras não tinham mais perna para jogar. E aí, a diferença física, ela também foi técnica e ela também foi tática. Porque aí, no que coube ao Felipe Luiz, ele foi genial. No que coube ao Ramon Dias, eu não acho que ele tenha sido tão influente como ele foi no jogo da ida. Mas ele também teve as suas escolhas, especialmente táticas, né? Como eu falei, da questão do Yuri, teve as suas insistências ali e tal. E aí no final do jogo, cara, o jogo de mata, que você precisa de um gol, é mais no desespero. O Corinthians não atacou com organização, o Corinthians não atacou com possibilidades para suplantar esse desafio imposto pelo Flamengo. Bom, Chico, então quer dizer que é melhor ter um jogador a menos do que um a mais? Não quer dizer isso. Quer dizer que você também precisa saber o que fazer com isso. Mesmo quando você tem um jogador a menos, mesmo quando você tem um jogador a mais. Não basta. Não é matemático. Do tipo assim, beleza, agora o Flamengo está com um a menos, o Corinthians vai ganhar. Não é assim que funciona. E o Corinthians mesmo já provou desse veneno várias vezes. Inclusive dos dois lados. No ano passado contra o Grêmio, ficou com um a menos desde os primeiros minutos, ganhou o jogo em Porto Alegre. Teve um jogo recente agora que aconteceu isso também. Com um jogador a menos, o Corinthians conseguiu a vitória. Acho que foi contra o Grêmio na Copa do Brasil. Não foi a vitória, foi 0-0, né? E aí foi para pênaltis. Não foi 0-0. Foi 0-0. Foi para pênaltis. O Corinthians teve um jogador expulso, conseguiu suportar, o Grêmio não conseguiu fazer um gol no Corinthians, foi para pênaltis, o Corinthians classificou. E contra o Juventude, por exemplo, em que o Corinthians teve 2 jogadores a mais, agora contra o São Paulo, no Clássico, teve 2 jogadores a menos e quase empatou o jogo. Então, assim, você tem que saber o que fazer. O Corinthians me parece que sabe o que fazer quando tem um jogador expulso. Isso é legal. Mas quando tem um jogador a mais, tem dificuldades. E isso não pode acontecer. Porque é justamente nessa hora que precisa entrar o treinador. Eu sei que ele não tinha tantos recursos assim. Tem a questão do Memphis também que fez falta. Fez falta, claro que fez, né? O cara tá crescendo agora, acabou de fazer o seu primeiro gol. Ele potencializou o jogo do Yuri Alberto. Tudo favorecia se o Memphis pudesse jogar. E a CBF não quis, né? Perdeu o prazo, aquela coisa toda, não colocou o Memphis em campo. Beleza. Fez falta. Então, foi um indicativo também, de que você já não tinha o seu melhor elenco à disposição. E aí ele teve que alçar a mão do Pedro Henrique, do Giovani e tal. E aí, assim, ele tentou. Poderia ter pensado de uma maneira diferente, especialmente no posicionamento do Yuri. Poderia ter colocado mais cedo o Carrilho, o Coronado, não tirado o Charles. Eu entendi as trocas, de verdade. Porque naquele momento, cara, o Charles estava jogando bem, o Martínez nem tanto, né? Tinha que ter saído mesmo e saiu até machucado, eu acho. Mas naquele momento você não precisava de volantes. Você precisava de uma estrutura, uma cobertura, mas você não precisava de volantes. A escolha do Gustavo Henrique pelo Félix Torres, mas também não passou por isso. Achei o Hugo inseguro, o Hugo me pareceu inseguro, acho que tudo envolto desse jogo acabou atrapalhando e mexendo com a cabeça dele, porque ele não estava nos seus melhores dias. De novo, não comprometeu, não foi por isso que o Corinthians foi eliminado, pelo contrário, ele evitou o pior lá no Rio de Janeiro, mas nesse jogo especificamente, as bolas passavam na frente dele, em cruzamentos do Flamengo e tal, e ele não saía do gol, ele estava meio travado dentro do gol, estava meio assustado assim, com tudo que estava acontecendo, e aí foi o jogo psicológico também que o Flamengo fez durante a semana, para não querer vender o goleiro, fazer um jogo duro, querer que pague a multa, tudo mexeu com a cabeça do cara, eles conseguiram um objetivo também nesse sentido. O Corinthians o Corinthians não entendeu que o jogo era guerra. Gente, eu de verdade, e vocês sabem o quanto eu sou honesto analisando os jogos do Corinthians aqui, eu não vi isso. Eu vi um Corinthians cansado, desgastado pelo jogo de quinta, buscando alternativas e encontrando um adversário extremamente eficiente do outro lado. Foi isso que eu vi, o que aconteceu. Não acho que tenha faltado entrega, acho que o Yuri, acho que o Garro, acho que o Mateuzinho, os caras correram. E, cara, às vezes erravam um passe de 2 metros. Muito porque o Flamengo pressionava, muito porque a perna estava pesando demais. Então, assim,
Eu não vou aqui romantizar a eliminação, né? Longe disso. Mas a gente precisa entender o que aconteceu. Claro que o corintiano queria ganhar, claro que queria passar, por todo o contexto, é óbvio. Não vou ser hipócrita aqui, é óbvio que o corintiano queria estar na final da Copa do Brasil, mesmo com toda a dificuldade no Brasileiro. Esse jogo era outra coisa, era outra história, era outro motivo, eram outros objetivos além dessa vaga. Era tudo que envolvia a rivalidade com o Flamengo, essa rivalidade construída nos bastidores. Mas vamos lá, gente. O Corinthians, ele tá cheio de melancias para carregar. É normal que você deixe uma cair no chão. É complicado, porque jogou a vida contra o Atlético Paranaense e se não tivesse ganhado ali, cara, o Corinthians voltou para a zona, porque o Vitória venceu o Bragantino na rodada. Então, vocês imaginem, mas ainda está numa condição boa. Tem que focar no Cuiabá, tem um clássico contra o Palmeiras na sequência. O Corinthians ainda está jogando a sua vida para permanência. E isso é determinante para terminar o ano bem. E ainda tem uma Sul-Americana que, cara, o Corinthians ainda pode ser campeão. Pode ser, o nível é um pouco inferior, não que vai ser fácil, mas tem o Racing, depois aí pode ter uma condição do Cruzeiro, de repente, um jogo que fica meio equilibrado, igual na final. Tudo pode acontecer. É um jogo único, inclusive. Então, assim, ainda tem uma possibilidade de terminar o ano bem, e especialmente com a permanência, que tem que ser o foco a partir de agora. Eu sei que o torcedor queria passar, e acho que seria muito legal se passasse, mas a gente precisa entender o limite. O Corinthians chegou no seu limite. Com as 3 competições, com o desgaste dos jogadores, com o elenco que o Memphis não pôde jogar, esse, por exemplo. Tem caras que chegaram há pouco e que ainda não estão no seu ápice. O Alex Santana, que lesionou, machucou, estava no banco hoje, nem foi utilizado, porque eu acho que ele não tinha condições. Talvez pudesse ganhar uns minutos, mas, poxa, numa decisão como essa, acho que seria arriscado realmente. O Thales Magno, que fez um jogo abaixo realmente, estava machucado até pouco tempo, então voltou agora no jogo passado. É difícil, gente, é difícil. Então, outras questões. A questão da CBF, das datas, da data FIFA, isso eu acho que o Corinthians tem muita razão de reclamar. O fato é que no jogo em si, nos 90 minutos, o Flamengo foi competente. O Flamengo usou uma estratégia, mesmo diante da adversidade. Teve um jogador expulso, soube o que fazer, amarrou o Corinthians e está na final. E aí, o que vocês acharam do jogo? Agora eu quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Situação assim, triste, né, que o corintiano passou hoje. Vamos lá, vamos começar a análise desse jogo. Eu confesso para vocês, conversei em off com alguns amigos e falei que eu não havia gostado da escalação. E confesso que, publicamente, eu demonstrei que não havia aprovado, mas fui super elegante. E tentei, na minha análise, lá no Instagram, por exemplo, antes do jogo, ao analisar a escalação, eu tentei entender o Ramon Dias. É a velha frase do jornalista. Eu tentei pensar com a cabeça dele, porque era a única maneira que a gente tinha de tentar buscar uma solução, né? Um entendimento, uma explicação para a escalação do Ramon Dias, que mostrava já, né, desde o início, que a gente perderia o meio-campo, principalmente pela formatação. O Corinthians vinha jogando no 4-4-2 losango já há uma sequência de jogos. Houve melhoras no time por conta do esquema tático, mas houve melhoras também muito por conta dos reforços que chegaram. E também, não vou negar, né, não vou ser oportunista, mas houve momentos que esse losango não deu certo. Eu pensei comigo, talvez ele mudou o esquema hoje, vai mudar o esquema hoje, porque o losango às vezes não se encaixou bem com o time do Flamengo, que joga num 4-2-3-1, enfim. O São Paulo também jogava e não deu certo. Eu tentei, de alguma forma, né, pensar numa explicação, né, por que o Ramon Dias veio com uma escalação totalmente inesperada. Mas só para você entender, o esquema do Corinthians foi um 4-1-4-1. O Corinthians termina o jogo num 4-2-4, termina o jogo no... Enfim, na verdade, gente, o Corinthians terminou o jogo bagunçado, tá? O Emiliano e o Ramon começaram a fazer alterações, o time ficou extremamente bagunçado, e no intervalo ele coloca o Félix Torres e o Carrilho, né? Aí você fica imaginando, foram boas mexidas. Assim, o Gustavo Henrique ia acabar sendo expulso, então ele ia ter que colocar um zagueiro, porque é complicado você ter um zagueiro. O Gustavo Henrique fez bem no primeiro tempo, afastou ali umas 2, 3 bolas de cabeça, o Flamengo não pressionou muito, então acho que foi até muito. Eu lembro de 2 cortes dele pelo alto, foi até muito para um time que jogou com 1 a menos, né, o Flamengo, já que o Bruno Henrique foi expulso. E aí você imagina, né, o Corinthians com 1 a mais. Desde os 27 minutos do primeiro tempo, nós vamos pressionar, vamos abafar, vamos sufocar os caras e enfim, vamos sair classificados. Hoje é o nosso dia, é o dia do torcedor corintiano, né? É o dia
que o Corinthians vai conseguir uma grande classificação. E o Corinthians não soube aproveitar o jogador a mais. Primeiro, o Felipe Luiz deu um nó tático. Deu um nó tático no Ramon Dias. O Corinthians demorou muito. O Ramon Dias, ele foi... faltou coragem para ele, né? Para não usar a palavra covardia, que seja uma palavra muito forte, mas uma covardia tática, sim. Faltou coragem para ele soltar o time, né? Faltou coragem para ele tirar um jogador mais defensivo, colocar o Coronado. Faltou coragem para o Corinthians marcar mais alto. O Corinthians deixou o Flamengo jogar. O Corinthians deu ao Flamengo um jogo muito confortável. Um jogo de primeiro tempo que o Corinthians não agrediu. Um jogo de primeiro tempo, de você jogando com um jogador a mais, não tinha criação nenhuma no meio e ficava dependendo de cruzamentos do Matheus Bidu e do Mateuzinho. O Corinthians fez um primeiro tempo com um jogador a mais de chuveirinho, velho. Pô, aí deixou a partida bastante confortável para o Flamengo na primeira etapa e um meio campo, velho, totalmente inútil. Cara, o Ramon Dias entregou a classificação do Flamengo, porque ele errou na escalação nos 2 jogos. A gente tá falando do jogo de volta hoje, mas ele errou também no jogo de ida. E ele testa Coronado e Garro, parece que é para mostrar num jogo difícil daquele que os dois não podem jogar juntos, sendo que o Coronado jogou ali numa função de segundo volante, jogando no losango ali do lado esquerdo. Não me agrada ver o Coronado ali. Corinthians não aperta, não marca alto, Corinthians deixa o Flamengo tocar bola, deixa o Flamengo caminhar. E no segundo tempo, as substituições totalmente erradas, né, do Ramon Dias, tirou o Charles, demorou para colocar o Coronado. E aí, meu amigo, a grande lambança, né? O cara meteu Giovani e Pedro Henrique. Aí ficou Giovani e Pedro Henrique abertos, né? Por dentro, ele deixou Yuri Alberto e Romero. Enfim, ele fez uma lambança no jogo, no segundo tempo. O Corinthians estava uma bagunça. Sorte do Corinthians que o Michael talvez não viva um grande momento. Não sei se é físico, falta de ritmo de jogo, que o Felipe Luiz não colocou o Michael para puxar os contra-ataques, que aí o Corinthians tinha até perdido o jogo e tinha saído hoje já eliminado com uma derrota. Às vezes você tem que fazer o simples, entendeu? Por exemplo, o Flamengo, o que o Felipe Luiz fez? Ele mexeu pouco no time, para não descaracterizar o time. Ele mexeu pouco. Ele foi mexendo só nas horas pontuais. A Arrascaeta cansou, né? Aí ele tira. O Ramon não. O Ramon não sabe mexer. Ele não tem equilíbrio. Daqui a pouco ele colocou todo mundo e, enfim, e o time ficou totalmente descaracterizado. E a verdade, gente, é essa, né? O Corinthians hoje, né, não tem um treinador que é perfeito. Pelo contrário, ele erra bastante, principalmente nas substituições e nas escalações. E, infelizmente, o Corinthians faz uma péssima partida. Mas, assim, para mim faltou vontade, faltou garra, faltou coragem, e de todo mundo, tá? De todo mundo. Faltou vontade dos jogadores, faltou qualidade do Ramon Dias, faltou qualidade para alguns jogadores, faltou raça, faltou tática, faltou muita coisa no time de hoje, e por isso que o Flamengo está na final e o Corinthians está eliminado. E outra coisa, um jogo como esse, você tem que escalar o que você tem de melhor. O que você tem de melhor. E o Corinthians não entrou em campo com o que tinha de melhor. Fala, corintiana da gente fina do canal, aqui quem fala é o Daniel, trazendo mais um vídeo do Corinthians para vocês. Hoje vai direto, vai sem vinheta, porque senão vai ficar muito longo. Tem informações bem importantes para falar no vídeo para vocês, de algumas coisas que deu para entender depois do jogo de ontem, e também umas coisas que eu preciso falar, porque se eu não perder essa oportunidade de falar agora, talvez eu não tenha outra. Então, galera, é o seguinte, primeiro, para começar rapidinho, foi usado muito uma palavra aí pela CBF, isonomia. E depois de ontem, já passado o jogo, a gente analisando friamente tudo que está acontecendo, então a gente vê, né, isonomia, a gente não poder colocar o nosso melhor jogador em campo, porque a CBF, por causa de algumas horas, não deixou o Corinthians escrever o jogador. Isonomia, trocando datas dos jogos, fazendo que o Corinthians jogasse a vida na quinta-feira e tivesse que fazer um outro jogo extremamente difícil e claramente sem pernas. No domingo ontem acabou saindo sem o resultado positivo. Não perdeu o Flamengo, mas também não conseguiu fazer o gol que precisava. Isonomia quando a data do brasileiro não é invertida para uma outra data, para poder dar ao Corinthians a mesma possibilidade do Flamengo de ir com os jogadores descansados, porque quem não sabia que eles iriam poupar todos os jogadores no jogo contra o Flamengo.
então não sei onde que fica muito essa questão dessa isonomia. Bom, galera, é o seguinte, eu acho que a gente agora tem que focar, esquecer essa copinha do Brasil aí, parafraseando o inimigo, porque o Corinthians tem coisas grandes ainda para poder disputar no ano, que é essa questão de conseguir se manter na Série A e também de conquistar o título da Sul-Americana para não perder também o ano que vem. Porque, por enquanto, o Corinthians tem todas as condições de sair da situação que está no Campeonato Brasileiro. No próximo jogo contra o Cuiabá, vencendo o jogo, Vitória e Fluminense vão se degladiar entre eles. Um dos dois vai acabar perdendo ponto ou até os dois, sendo que o jogo gere um empate. Então, o Corinthians, ganhando o jogo, vai sair da zona do rebaixamento na próxima rodada e vai ficar pelas próprias forças para se manter fora dela. E a Copa Sul-Americana virou obrigação total do time, porque por enquanto a gente só tem o Paulista e o Brasileirão do ano que vem para disputar. Ganhando a Sul-Americana, a gente disputa a Recopa, a gente disputa a Libertadores, disputa o Paulista e disputa o Brasileiro. Então virou obrigação do elenco do Corinthians, por ser o elenco mais caro da Sul-Americana. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu falo isso há muito tempo. Virou mais do que obrigação desse elenco ganhar a Sul-Americana, dar uma alegria para a torcida e conseguir sair dessa situação. A gente, da nossa parte, não vai poder deixar de apoiar o time. Eu acho que o jogo agora de quinta-feira é extremamente importante contra o Racing. A gente tem que esquecer o que aconteceu desse jogo aí com o Varmengo aí e pensar total agora no jogo contra o Racing, porque o Corinthians precisa fazer um bom resultado para ir um pouquinho mais tranquilo jogar no estádio dos caras para poder disputar essa final da Sul-Americana, que vai ser o plot twist do ano, jogando essa final contra o Cruzeiro. Então o Corinthians tem ainda essa chance de título, tem uns jogos importantes do Brasileiro e com todas as condições a partir de agora, depois do último resultado positivo, de sair com as próprias pernas dessa situação que se meteu durante o ano. Então acho que é mais ou menos por aí, galera. Agora foco total nesses jogos aí pra frente. Tem muita coisa importante para acontecer. O time jogou cansado, o Carrilho deu entrevista depois do jogo. Um dos motivos dele não ter entrado no campo, ele mesmo comentou, conversando com a comissão técnica, há um medo de ter lesão do jogador, não só dele, de outros também, por causa dessa sequência. Eram jogadores que vinham não disputando jogos de 3 em 3 dias e agora estão. Então o Corinthians tem que tomar muito cuidado de como que vai gerir o time, muito cuidado, porque o que a CBF fez nesses últimos 2 jogos, Brasileiro e Copa do Brasil, acabando aí com o elenco do Corinthians fisicamente falando, isso vai ser cobrado com os dias. Então o Corinthians vai ter que dar muita atenção para conseguir colocar um time equilibrado, fazer um bom jogo e sair com um resultado legal, com o Racing no meio de semana na Sul-Americana. E mais do que isso, muito mais do que isso, preservar os jogadores certos para o jogo do Campeonato Brasileiro, porque como eu falei, o Corinthians ganhando, ele sai da zona de rebaixamento e vai ficar daí para frente com as próprias pernas para poder se manter. A distância ela é irrisória, né? Você pega da gente que está na posição de 17º com 32 pontos, o 12º tem 35. Então o Corinthians tem que correr atrás disso porque dá. E não esquecer da Sul-Americana, porque como eu falei, a gente vai ficar com poucos títulos para disputar se o Corinthians não vencer essa Sul-Americana no ano que vem. Então o Corinthians tem por obrigação ganhar essa Sul-Americana até pelo elenco que tem. Beleza, galera? Amanhã eu tô de volta com mais notícia do Corinthians. Eu vou deixar rodar o dia de hoje aí, a juntar as informações e amanhã a gente já totalmente esquecido o que aconteceu, começar a falar desse jogo contra o Racing, das informações que tem aí para frente, pra gente poder fechar esse ano legal. Beleza, galera? Um abraço para todo mundo, não deixa de se inscrever, ativar o sininho. Obrigado para todo mundo que participou ontem, deixou seu comentário. Estou lendo ainda todos e tentando responder lá. Beleza, galera? Valeu, um abraço, até amanhã e vai Corinthians!